O pigmento misto é um pigmento que tem ali o grupo orgânico e o grupo inorgânico. Porém, não existe um equilíbrio. O que é esse equilíbrio que precisa? Ele precisa estar na mesma proporção para que quando venha sair o CIs, que é geralmente o amarelo, ele precisa estar em equilíbrio. Por quê? Se o preto estiver em maior proporção, esse preto ele vai sobressair na pele e vai trazer aquele acinzentado. Então, novamente, vou explicar para vocês. Se eu pegar um pigmento que tem ali um orgânico e um inorgânico, e tiver mais preto orgânico nessa composição, ele vai ser misto, ele não vai ser híbrido, tá? O pigmento que tiver ali em maior proporção vai gerar residual, tá? Então, mesmo que o pigmento da Iron diz ali na sua composição que ele é misto, quando eu degrado ele, eu enxergo muito preto ainda na sua composição. Então, eu prefiro, mesmo assim, equilibrar esse pigmento. Tá? Nayara, eu estou utilizando uma outra marca que você já indicou. Tem muitos alunos aqui da minha mentoria que utilizam Nuance, RB Colors, fazendo essa mistura de orgânico com inorgânico. Mesmo assim, gente, se vocês estiverem misturando orgânico com inorgânico e tiver mais preto, por exemplo, eu utilizo o Rude da Nuance. Ele tem muito preto quando a gente degrada. Aí eu vou e coloco um inorgânico escuro. Levando em consideração que o CI do preto inorgânico, ele sai primeiro. Então, qual que tá ali em maior peso? É o preto orgânico. Então, não adianta nada. Vocês estão conseguindo entender? O que tá em maior proporção ali é o preto. Vai gerar residual. Por isso, quando eu fiz a mentoria em Finish Color, a primeira mentoria, foi quando eu comecei, eu estava com 7 cursos de colorimetria e pigmentologia. Tirei a minha conclusão que nós precisávamos do CI, de 2 CIs com afinidade, para que a gente consiga construir aquele hibridismo. Porém, na prática, agora vem o assunto da experiência. Quando eu tive a minha experiência, foi diferente. Porque quando eu comecei a misturar os dois, eu comecei a ver o cinza de qualquer forma. Aí eu falei, não faz sentido então, é diferente. Aí entrei com mais estudos e descobri que precisa estar em proporções iguais, tá? Proporções iguais. Então, hoje não vai ser a aula de cores primárias, né? Não vai ser ainda, mas eu vou ensinar pra vocês como que eu faço pra equilibrar. Qualquer pigmento que você pegar, qualquer pigmento, que seja castanho escuro, ele tem a presença de preto e ele tem em maior proporção. Ele precisa ser equilibrado em proporções iguais, tá bom? Então, como eu utilizo o Iron e ele tem surfactante na sua composição, eu utilizo o pigmento da Marilyn, o Burgundy, para fazer o equilíbrio. Sempre quando eu vou utilizar o pigmento da Iron, que é o mais escuro, eu vou colocar mais vermelho. Se ele é o mais claro, menos vermelho, ok? Deixa eu ver aqui só os comentários para acompanhar vocês, ó. Deixa eu ver aqui. A Daiane falou, o pigmento da Iron é orgânico ou inorgânico? Então, Dai, é assim. Na composição, no frasco, ele se diz misto, porque ele tem mineral e ele tem orgânico. Então, ele diz que é híbrido. Porém, como eu disse pra vocês, quando eu degrado, eu vejo a presença do preto em maior proporção. Então, eu prefiro equilibrar esse pigmento, tá? Comprei há pouco o kit da Nuance, orgânico e inorgânico. Não tem problema, Núbia. Eu vou te ensinar a equilibrar esse pigmento corretamente, tá bom? Mas como eu falei pra você, eu prefiro optar por pigmentos que não tenham o 21-110. Por uma possível remoção futura, não tem problema, gente. Eu vou trazer depois uma aula para vocês e mostrar um caso no qual eu utilizei o pigmento que tinha um laranja. Se vocês verem a situação da sobrancelha com aspecto alaranjado, que não quer sair por nada nessa vida, eu tô com o maior problema. Eu já paguei remoção para essa cliente. Nós estamos agora entrando em remoção química.
o trauma da cliente me mandando mensagem falando que tá com a autoestima baixa. Então, é por conta dessa experiência. Além dele ser proibido na Europa, tem toda aquela questão. Mas a questão que vem em maior peso pra mim é um CI que não tem necessidade de estar no frasco, porque ele não tem equilíbrio com preto, com o 77266. Quais cores da Iron que você tem? Ó, todas as cores são mistas? Sim. Os pigmentos da Ironworks são mistos, tá bom? Todas as cores são mistas. Aqui eu tenho meu frasquinho. Dá licença. Ó, não sei se vai dar pra mostrar. Vou tentar mostrar pra vocês. Acredito que não vai dar. Não vai dar pra ver, gente. Mas aqui tá escrito aqui, ó. Composição. Ele é um pigmento atóxico que tem mineral e orgânico. Então, ele tem aqui na sua composição um grupo inorgânico e um grupo orgânico. Quando a gente pensa, fala, então, ele é híbrido. Mas, quando eu degrado, eu vejo a presença do preto em maior proporção. Então, eu não consigo confiar que essa sobrancelha vai ficar marrom permanente. Eu não consigo confiar. Então, o que eu prefiro fazer? Equilibrar, porque aí eu sei que vai ter um ligamento das duas partículas, que quando sair os outros CIs, elas vão estar ali unidas na mesma proporção. Cores básicas na Iron seria castanho claro, médio e escuro, sem o aquecedor? Deixa eu explicar pra vocês. Vocês estão com papel e caneta aí? Podem pegar se vocês quiserem, tá? Quais são as cores que eu utilizo? Eu vou pegar uma folhinha e já vou degradar pra vocês. Vi, pega pra mim, por gentileza, um copo com água. Só pra... Não, esse aqui. Pra me degradar. Pega um papel e caneta pra vocês anotarem. Mas vai estar na apostila. Tudo que eu falar aqui vai estar na apostila. A gente não enviou a apostila ainda porque a gente acabou colocando mais conteúdo pra vocês, tá bom? Então, só espera um pouquinho, porque vai estar... Nossa, é a melhor apostila que eu já fiz na minha vida. De verdade. A Juliana, eu e a Ju montou uma apostila que vocês não têm noção. Tá muito completa, muito maravilhosa, com uma explicação, assim, muito boa. E vai auxiliar as pessoas que têm dificuldade de aprender, tá bom? Por isso que a gente não enviou ainda. Como que funciona? Então, vamos lá. Só as cores para vocês conseguirem comprar. Primeiro, eu utilizo muito o marrom café. Ouvi, pega pra mim... Deixa eu ver se dá pra usar aqui. Eu não queria usar essa folha. Uma folha de sulfite. Eu vou degradar ele aqui pra vocês. O marrom café, eu utilizo muito ele em pelos escuros. Eu acho que eu vou conseguir degradar aqui, ó. Vou degradar aqui pra vocês, tá? R$130, tá? Ai, gente, esse pigmento é vida. E tem uma amiga minha, de estudos também, que ela fez o seguinte, ela tem máquina de laser e ela fez um teste. Nossa, aí quando eu vi esse teste, eu tive a conclusão do que eu já falava, do que eu já pregava. Ela fez o seguinte, ela pegou Nuance, RB Colors, Gama, pegou Broderie, colocou Iron e bateu laser. Adivinha? Todos deixaram residuais. Mesmo que a Gama não tem o 21, 110, ele tem muita carga pigmentar. Então deixou um pouquinho de residual. Adivinha, gente, o Iron saiu 100% em apenas uma sessão. Então falei, pronto, é isso mesmo que eu vou começar a utilizar. Já estava utilizando. Todas as fotos do meu feed, as últimas fotos, as 10 últimas fotos são utilizados Iron. Dá pra vocês verem como que ele sobe muito a cor. Então vamos lá, eu vou degradar aqui pra vocês já conseguirem comprar, tá? Essa aula tá sendo pra que eu vi que a maioria das dúvidas era, eu quero saber urgentemente a cor que a Nai tá usando, porque eu quero comprar logo, tá bom? Então vocês vão no Mercado Livre, conseguem comprar, aqui na minha cidade chega amanhã, então eu acredito que pra vocês também. Quando vocês forem degradar o pigmento, vocês vão pegar um copo com água, colocar um cotonetinho, porque é mais fácil pra vocês conseguirem dissolver esse pigmento. Eu coloco, como eu vou degradar aqui, eu vou colocar aqui na pontinha, tá? Vamos ver se vai aparecer pra vocês.
Não tá dando, né, gente? Tá dando pra ver certinho? Tá todo mundo falando assim, meu Deus, eu também usava Iron, eu tô com o pigmento parado. Pelo amor de Deus, Naya, você vai salvar minha vida. Todo mundo tá falando isso, vocês têm noção? E todo mundo tinha medo, mas é porque, gente, ele tinha a presença do azul, gerava residual, todo mundo parou de usar. Ó, eu vou degradar numa folha aqui, que aí eu mostro pertinho pra vocês, tá? Pera aí, rapidinho. Vou degradar bem grandão aqui. Esse daqui é o marrom café, anotem aí. Marrom café, ele é como se fosse um castanho escuríssimo, tá? Olha aqui. Peraí. Depois eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, marrom café. Olha que lindo, gente. Carla, os pigmentos polimerizados são pigmentos de tatuagem. Eu já fiz sobrancelhas com pigmentos de tatuagem. Porém, quando a gente vai fazer o uso de pigmentos polimerizados, o que a gente precisa fazer? Diluir ele, porque, como a Ju explicou pra vocês, ele tem uma capa. E essa capa, ela não é visualizada, é difícil de visualizar pelo laser. Então, é um pigmento que vai ficar ali permanente. Ele é pra... por ser de tatuagem, ele é pra durar pra sempre, não gerar residual, tá? Aí, se a cliente quer remover, ela vai ter dificuldade. Então, tem que diluir. Agora vamos falar sobre o marrom café, vamos lá. Então esse daqui é o nosso marrom café, é o primeiro pigmento que eu utilizo em quase todas as minhas clientes. Ele é um castanho escuríssimo. Depois eu vou mandar a foto pra vocês e vocês vão conseguir visualizar. Dá pra ver que ele tá equilibrado, Porém, existe 2 passos para que vocês mantenham uma cor perfeita, um marrom perfeito. O que você precisa? Realizar o hibridismo corretamente, perfeito ao longo prazo, tá? Realizar o hibridismo corretamente, ou atingir uma camada superficial, ou se você trabalhar com média saturação, você precisa equilibrar esse pigmento. Porque não adianta, se você já aconteceu de você fazer o hibridismo correto e errar a camada, e a sobrancelha voltar acinzentada, é por conta disso. Então, quanto mais saturação eu trabalhar, o que é saturação? Mais atrito na pele, mais pigmento na pele, eu preciso equilibrar esse pigmento. Então, se eu for trabalhar com o marrom café em baixa saturação, lembrando que nós vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? Virou um curso aqui, né? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Se eu for trabalhar em baixa saturação, com os pigmentos da Iron, eu não preciso equilibrar. O que é baixa saturação? É trabalhar com muito pouco pigmento na pele. Não preciso. Por quê? Esse pigmento, ele vai degradar no seu tempo determinado, certinho, e não vai gerar residual, ele vai degradar com marrom claro. Porém, é muito difícil a gente trabalhar com baixa saturação, não é verdade? Por quê? Trabalhar com baixa saturação, dependendo do biotipo da pessoa, vai durar mais ou menos 6 meses, 8 meses. Não vai durar nada. E, por exemplo, as minhas clientes aqui, elas não querem fazer um procedimento que dura 8 meses, que dura 6 meses. Não adianta. Então, tem que equilibrar. No marrom café, prestem atenção. Sempre quando eu vou trabalhar com média saturação, que é a maioria dos casos, eu coloco 2 gotas do Burgundy ou o Cerâmica. E se você não mora aqui no Brasil, você precisa comprar um pigmento que tem na sua composição o 77491 puro. Aí eu vou colocar o marrom café, exemplo, 8 gotas, de 7 a 8 gotas do marrom café e 2 gotas do Burgundy ou um pigmento que tenha somente o óxido de ferro vermelho, tá? Isso eu estou trabalhando com média saturação. Agora, esse daqui é o marrom café, tá? Depois eu vou trazer alguns exemplos pra vocês de sobrancelhas que eu utilizei, o marrom café, que foram quase todas as sobrancelhas que tá no meu vídeo, das 10 últimas, porque existe um detalhe, que a gente consegue construir a cor também através da técnica. Então, tipo assim,
eu posso fazer um efeito na minha sobrancelha com marrom café e posso fazer em 10 clientes outros efeitos de cores com marrom café, entendeu? Tá dando pra entender, gente? Deixa eu descer aqui, que parece que eu tô falando sozinha. Ai, voltou, gente. A Yara perguntou, o Red da Nuance serve? Sim, Yara, ele serve sim, tá? Por que que ele serve, Nai? Porque ele é o 77491 puro. Gente, todo mundo conseguiu assistir a live da Ju ontem? É assim, o 77491, em junção com o preto carbono, cria uma liga. É como se fosse aquele infinito. Então ele liga na pele, eles se unem na pele e fica na mesma molécula. Então eles não se desprendem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma cor, porque o nosso organismo ele não vê a cor, né? Mas ele consegue ver, por exemplo, as moléculas estão aqui. Essa daqui é do laranja. Essa daqui é do preto. Se elas estão unidas, com o tempo esse preto desce. Então não adianta nada. Então eu preciso de um pigmento, um 100 funcional. Então precisa ser o 77491. Eu não posso utilizar um preto, um vermelho 12475. Eu não posso usar um Red Life. Eu não posso usar outra marca que é da Nuance. Insano. Só porque o pigmento visualmente é vermelho. Porque assim... Na colorimetria, ele até equilibra, na colorimetria. Porém, na pele, o comportamento dentro da pele é diferente. Então, precisa ser o 77491. Porque na pele, eles fazem essa união e eles não se desgrudam. Quando eu pego o preto e o vermelho e eu faço aquela cor, misturo aquela cor, eu tenho marrom. E ele se torna permanente, porque as duas moléculas estão ali, ó, unidas, elas não se soltam, tá? Então precisa ser o 77491, porque elas têm afinidade, elas se unem na pele, tá bom? Nayara, pode ser o Red da Nuance? Sim, pode ser o Red da Nuance. Por que pode ser? Porque ele é o óxido de ferro vermelho, 77491, que tem afinidade com o preto carbono, tá bom? Pode ser o burgundy? Pode ser o burgundy. Por quê? Porque ele é o 77491. Pode ser o cerâmica? Pode ser o cerâmica. Por quê? Porque ele é o 77491. Eu tenho aqui no meu país o 77491 que chama marca tal. Pode ser, gente. O importante é que tenha surfactante na sua composição. Ambos têm os mesmos agentes químicos, tá? Porque senão os pigmentos não se misturam. Então, tendo surfactante, sendo da mesma composição, você pode misturar, tá bom? Deu pra entender? O Apricor serve para essa questão? O Apricor, a intenção dele, ele é na verdade um laranja inorgânico. Então, ele tem na sua composição amarelo e vermelho em proporções iguais. Na minha opinião, ele serve, mas não tanto. Porque assim, vamos pensar. Se eu preciso das mesmas quantidades de cores em proporções iguais para gerar um hibridismo, e se nesse CI, vamos supor que esse aqui é o Apricot, ele tem metade amarelo, metade vermelho, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter mais preto, não é verdade? Porque ainda tem o preto aqui. Então, o legal é vocês trabalharem com CI puro, com CI não puro, mas que tem uma proporção muito maior de vermelho. O Apricor, para mim, ele não tem tanto vermelho suficiente para equilibrar. Por exemplo, um Jean Black para equilibrar, um Ebony da Gama. Não tem. Então, pode gerar um residual. Pode gerar. Entendeu, gente? Thalita perguntou, surfactante tem que ser na mesma composição? Thalita, é assim, surfactante, ele é um componente que está dentro do frasco. Ele não tem como saber a composição, fique tranquila. Você só precisa olhar na composição do seu pigmento aqui e observar. Tem surfactante? Ok, então eu posso misturar pigmento X com uma marca X que também tem surfactante, tá bom? É só isso daí. Não precisa falar, a composição, porque não tem nada a ver. É só a questão mesmo da cor, do equilíbrio da cor.
Nai, esses que você falou da Iron, tem algum pra equilibrar que a gente pode usar? Tem sim. Tem o castanho avermelhado. O castanho avermelhado, ele é o quê? Ele tem um pouquinho de preto e um pouquinho de vermelho. Mas eu vou ser sincera. Para não modificar muita cor, eu prefiro usar o vermelho, tá? O burgundy, o red da Nuance, o cerâmica. Vai por mim, gente, dá super certo. Nós vamos ter a nossa aula de cores geradoras, que vai estar incrível. E nessa aula eu vou trazer para vocês o cerâmica e o burgundy que eu tenho aqui. Pra vocês verem, não modifica muito. O que não é modificar? Ele não deixa a cor muito avermelhada ou clareia muito a cor. No caso, posso misturar 4 gotas de Jean Black e mais 4 do 77491? Pode sim. Aí sim você vai estar equilibrando esse Jean Black, tá bom? Aí sim. Nai, vamos supor, misturei 4 gotas de Jean Black e 4 do 77491 e vi que ele ficou um pouquinho avermelhado. Você coloca só uma gotinha de Jean Black. É muito difícil acontecer isso, tá? Vai dar super certo. Eu acredito que sim. E vocês vão ver na aula de cores geradoras. Gente, a aula de cores geradoras vai ser libertador pra vocês. Libertador. Vai ser assim... Por que vai ser libertador? Porque vocês vão ter uma outra percepção do que é a colorimetria. O que é a colorimetria? Aquilo que a gente enxerga. A live vai ficar salva? Sim, gente. Todas as lives ficaram salvas, tá? Posso misturar no Jambo? Pode, porque o Jambo tem surfactante. Os pigmentos da RB todos têm surfactante, tá bom? Mas, é o que eu falei pra vocês. Eu não estou utilizando RB Colors. Por quê? Porque ainda tem o 21110 na sua composição, tá bom? E como eu trabalho com média saturação, com um pouquinho a mais de pigmento implantado na pele, eu prefiro evitar. Porque pode ser que possivelmente venha precisar entrar com uma intervenção de remoção desse pigmento. E se precisar remover, quem que vai estar ali bonitinho? O laranja, tá? Gente, eu não quero que todo mundo falar mal de marca. Não é falar mal de marca. É a verdade, gente. O laranja ali é um pigmento que não tem necessidade. Ele vai só trazer problema pra gente. Todos da RB tem o 21110, as cores escuras sim, tá? Por que as cores escuras tem? Porque através da colorimetria, o que a gente aprende na colorimetria? Que o azul equilibra o laranja. E nos pigmentos, o que a gente fez? A gente substituiu o azul, que gerava residual, e colocou o preto. Porém, quando se mistura o preto com o laranja, na nossa pele é diferente. A interação é diferente. Então, o preto não consegue segurar o laranja. E dentro da nossa pele, há aquele desprendimento das partículas, o laranja desce lá embaixo e o preto fica sobressaindo por conta do seu poder tintorial. Então, como ele é escuro, vamos supor, ele é escuro, preto, forte, ele vai sobressair nessa pele, o laranja vai ficar escondidinho lá embaixo, sem nenhuma necessidade, fazendo nada ali na pele. Porém, a cliente decide fazer a remoção, vai estar o bendito ali, bonitinho. Nai, não pode mais usar o Brownie com Extra Dark? Não pode. Brownie com Extra Dark? Acho que não. Porque, assim, gente, o Brownie com Extra Dark... você tá fazendo um castanho permanente, ele vai durar pouco tempo na pele. Até que dá certo, assim. É inorgânico. Posso colocar um marrom café puro na sobrancelha? Se você trabalhar com baixa saturação, sim, é super confiável. Eu tenho a mão pesada. Você acha que é legal eu trabalhar com marrom café puro? Não, gente, não. Equilibra, tá? Compra o seu vermelhinho, coloca pelo menos uma gotinha e equilibra esse pigmento, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão ter resultados... Nunca mais vocês vão ter resultados de sobrancelhas acinzentadas, com aspecto acinzentado. Nunca mais, nunca mais. Ele implanta muito bem, muito. Eu tô querendo trazer uma demonstração aqui, modelo. Olha aqui, virou um curso esse negócio, virou um curso. Tô querendo trazer uma demonstração da técnica Infinity Shadow como bônus pra vocês. Mais um bônus, né?
por conta desse carinho que eu recebi de vocês. E também nessa aula explicar pra vocês sobre a questão da deixar a sobrancelha homogênea do início ao fim. Nai, o vermelho tem que ser na mesma proporção quando uso o preto? Sim, sim. Amanhã às 8 horas da noite, nós vamos ter a nossa aula de cores geradoras. Se vocês estiverem ocupados, não tem problema, gente, mas fiquem comigo, coloca eu na televisão de vocês, no som, mas fiquem comigo pelo menos pra vocês escutarem, tá? Porque é mais fácil pra vocês entenderem. Depois vocês vão ver a aula, mas vocês precisam estar comigo amanhã. Já usei ele, confesso que eu tenho preconceito. Não tenho preconceito, é um pigmento maravilhoso. Parece que até que eu sou dona da marca, mas é por conta da experiência, tá, gente? Eu tenho muita experiência. Eu comecei a live falando que eu usei Iron há 5 anos atrás, fiz a minha sobrancelha. Com 4 anos de procedimento, a minha sobrancelha estava impecável, impecável. Tava marronzinha, 4 anos de procedimento. Aí fizemos a remoção. Esse pigmento saiu com 2 sessões. Ele só não saiu 100% na primeira, 90% na primeira, porque eu fui modelo do meu esposo. Aí aconteceu que ele não tinha tanta experiência. Na segunda ele já tinha e foi embora. Essa sobrancelha é virgem. Alguém sabe quando vai ficar disponível as aulas? Vai ficar disponível aqui por 6 meses. Por 6 meses, gente. Vocês vão poder estar aqui comigo. Então vamos lá, ó. Vamos voltar pro foco aqui. Não entendi a proporção. O que eu estou ensinando aqui para vocês? As aulas vão ser divididas por tópicos, para não confundir a mente de vocês. Agora, eu não estou falando de cores geradoras, somente de equilíbrio, de hibridismo, misto e híbrido, tá? Então, só para concluir, eu tenho aqui 2 pigmentos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tenho aqui 2 partículas, tá? 2 partículas. Vamos supor, essa partícula aqui é o nosso castanho escuro. Independente de marca, pensem assim, ele é um pigmento castanho escuro. Então aqui eu tenho o meu castanho escuro. Aí eu utilizei 8 gotas desse castanho escuro. E aqui eu tenho o meu óxido de ferro vermelho para equilíbrio, para tentar equilibrar. Porém, aqui eu tenho 8 gotas desse pigmento aqui. E aqui eu tenho 1 gota. Esse aqui, obviamente, está em maior proporção. Quando eles se unirem na pele, esse daqui ele vai ter muita quantidade. Vamos supor que tem várias micropartículas dentro da pele e pouquíssimas micropartículas. Quando a gente mistura na pele, vai gerar um residual. Você entendeu? Então, o que é residual? Ele vai ficar acinzentado, porque não está em proporção igual. Então, eles precisam estar em proporções iguais. Eu preciso colocar 8 gotas, por exemplo, de uma cor pronta. 8 gotas. Se eu estou colocando 8 gotas do meu pigmento castanho escuro, como exemplo, o Jean Black, eu tenho que equilibrar em proporções iguais. Porque o Jean Black, gente, ele é muito frio. Então, conclusão, ele tem muitas micropartículas de preto. Se eu colocar um pouquinho do vermelho, não vai equilibrar, não vai dar para equilibrar e vai acinzentar essa sobrancelha. Quanto mais frio for este pigmento, quanto mais preto tiver neste frasco de pigmento, mais equilíbrio precisa ser. Por quê? Hibridismo é isso. Hibridismo é quando tem a mesma proporção de partículas que tem afinidade dentro da pele, tá? Pra gente gerar um marrom, a gente precisa do preto, do vermelho e do amarelo. Como o amarelo sai, vai sobrar só os 2 ali, o preto e o vermelho. Eles precisam estar em proporções iguais. Nayara, eu estou utilizando um castanho claro. Se eu estou utilizando castanho claro, amanhã na aula de cores geradoras, vocês vão aprender que no castanho claro tem quase nada de preto, quase nada de vermelho. Muito pouco. Conclusão, precisa equilibrar? Não preciso equilibrar esse pigmento. Inclusive, eu vou ensinar vocês a fazerem um castanho claro permanente, tá? Um que sai, não que fica na pele. Que não tem um 21 110
dentro dessa composição, tá bom? Deu pra entender, gente? Rode e Burgundy, isso, Rude e Burgundy, tá? Nai, o Burgundy, quanto ao degradado Burgundy, eu vejo que ele tem vamos fazer uma escala aqui, ó. Vamos fazer uma escala, pra vocês entenderem melhor. Vou pegar aqui o meu canetão. Ó, quando eu degrado... O quê? Tô pelado aqui. Deixa eu puxar aqui pro lado. Ó, esse daqui, vamos supor que é o nosso vermelho. Esse daqui é o nosso preto. Aqui, como que eles estão na pele, gente? 50, 50. Então aqui eu tenho 50% do meu pigmento óxido de ferro vermelho e eu tenho também 50% do meu preto 77266. Aqui eu tenho um hibridismo funcional. Então aqui vai haver o ligamento das partículas, que quando sair o amarelo vai continuar com a fidelidade da cor. Não tem nada em maior proporção aqui. Então elas vão ficar marrom, até essa pele conseguir fazer essa renovação e essa fagocitose dessas partículas. Deu para compreender? Isso daqui é um híbrido funcional. Para que vocês deixem esse pigmento marrom por muito tempo, vamos supor que eu quero que esse pigmento, eu trabalhei com média saturação, esse pigmento vai durar 2 anos. Ele tem que ficar marrom, ele não tem que ficar cinza, ele não tem nem que puxar para o cinza, ele tem que ficar marrom. Eu preciso trabalhar com 50%. Isso daqui é ser híbrido, isso é ser híbrido. É um casamento, híbrido é um casamento das partículas em equilíbrio, que elas não tem ninguém maior que ninguém. Agora vamos lá. Coloquei aqui um pigmento preto, meu Jean Black, meu Rude, meu Ebony da Gama, que mais? Lembra a marca aí, gente, que eu não tô lembrando. Meu preto, meu castanho escuríssimo. Coloquei aqui o meu inorgânico para equilibrar, meu brownie, meu Timor. Gente, eu ensinei isso pra vocês na outra mentoria, mas é aquilo, experiência, estudo, atualizações. Atualizei e vi que não é tão funcional. Coloquei aqui meu vermelho. Como que vai ter equilíbrio aqui, gente? Como que vai ter? 80% de preto, 20% de vermelho. Isso daqui é misto, tá? Então aqui eu tenho um pigmento misto e aqui eu tenho um pigmento híbrido. Isso daqui é misto, híbrido. Ambos têm aqui o 77491, ambos tem aqui o 77491 e o 77266. Ambos têm, ó, ambos. Deu para entender? Mas olha a diferença, o equilíbrio que é diferente. Então, com esse equilíbrio aqui, eu consigo ter um marrom permanente ou um marrom definitivo. Equilíbrio. Amanhã nós vamos aprender a construir essas cores na nossa aula de cores geradoras, tá bom? Deu para entender? Não, amiga, ó, a Jéssica perguntou, ambos orgânicos? Não, não é orgânico. 77491 é o óxido de ferro vermelho, 77266, ai, coloquei 60 aqui. Aqui é o nosso preto carbono, tá? Preto carbono. E aqui é o óxido de ferro. Se eu colocar um vermelho orgânico aqui e um preto orgânico, não vai adiantar nada.
Por que, Nai, que não vai adiantar nada? Ó, ontem, depois quando vocês tiverem um tempinho, tempinho não, gente, a gente não tem, mas coloquem como prioridade. Assistam às aulas, tá? Todas as aulas. As aulas que a Ju fez ontem estão totalmente necessárias, obrigatórias. Vocês precisam assistir às aulas. Urgente, gente. É conhecimento necessário, tá? Vocês precisam. Muito, 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 muito. Se eu colocar aqui um preto orgânico e um vermelho orgânico, o que acontece? O nosso preto, ele não tem atividade eletrônica. Quando a gente implanta um corpo estranho dentro da nossa pele, automaticamente o nosso organismo ele já vem com a defesa e fagocita. Então ele engole esse corpo estranho e a probabilidade, dependendo da quantidade desse pigmento, é ser expulso, né? Até 70, 80, dependendo 90%. Então entrou um corpo estranho, o nosso organismo vai ali fagocitar. Então, esse preto 77266, ele não tem essa atividade. Ele entra como se fosse despercebido, é uma suposição, porque o nosso organismo ele sempre vai trabalhar ali para tentar expulsar, mas como ele não tem atividade, o que o nosso organismo vai se preocupar? Com outras bactérias. Ele não vai se preocupar com uma partícula que está ali sem nenhuma atividade eletrônica. Agora, se eu coloco o pigmento vermelho orgânico, é diferente. Por quê, Nayara? Porque ele tem atividade eletrônica. Então, ele entrou na nossa pele, os nossos soldados, defensores de bactérias, vai conseguir enxergar essa bactéria, vai fagocitar, vai engolir, expulsar essa bactéria, essa partícula de pigmento. E o que vai sobrar? O preto. E como que vai ficar na pele? Cinza. Então, gente, não adianta neutralizar com pigmentos orgânicos. Não adianta equilibrar com pigmentos orgânicos. Agora, vamos falar do 77491. O 77491, assim como o preto carbono, não tem atividade eletrônica. Então, se eu implantar esse pigmento dentro da minha pele, o meu organismo vai se preocupar com bactérias que têm atividade. Então, ele vai ficar ali por muito mais tempo. A inteligência dos químicos é essa, é realizar pigmentos que passam despercebido. Por quê? Eles querem que eles tenham uma durabilidade ali na pele de até 2 anos. Eles fazem vários métodos para que escondam, né, essa partícula, esse corpo estranho do nosso organismo. Mas não tem jeito. O que tem atividade eletrônica vai sair primeiro e vai gerar residual. E por isso que é a importância. Eu não quero comprar o vermelho. Então você vai fazer um procedimento que vai ficar cinza na sua sobrancelha, tá? Ó, aqui a Kelly falou: nossa, eu usava 10 Total Black com 2 Red Life. Então o que ela fez? Isso daqui. Ela colocou 80% de preto, 20% de vermelho orgânico com atividade. Os macrófagos fagocitou, essa partícula foi digerida, não tá mais ali no organismo. O preto não tem atividade, tá bonitinho ali, sem nenhuma atividade, escondidinho, bonitinho, e tá gerando residual. Sobrancelha da cliente tá cinza, certeza que tá cinza, muito cinza. O que mais? Verdade. O 77491 tá igual o jogo do Neymar, resolvendo tudo. Nossa, eu amo a conhecimento, a atualização, gente. Que coisa maravilhosa. Hoje em dia, com certeza os nossos clientes vão trabalhar, vão ter resultados de excelência mesmo. Agora sim, pode ter certeza. Gente, o chassi da Nuance, quando eu degrado esse chassi, o que eu consigo ver dentro desse chassi? Ele ainda tem um pouquinho de preto. O que eu posso fazer? Equilibrar. Mas eu quero um castanho médio, eu não quero esse pigmento muito aquecido. Vocês podem pegar o Capri, que tem vermelho, tá bom? É importante que pode usar o apricot. Pode ser, ok? Gente, vocês estão perguntando muito da apostila. Eu vou fazer assim.
Eu vou sair daqui a pouquinho, porque a minha modelo acabou de chegar. Eu vou fazer uma demonstração agora, tá? De uma sobrancelha com aspecto avermelhado. E eu vou colocar o link do Telegram aqui. Nesse link tem alguns arquivos já para vocês conseguirem estudarem. Vai ter a apostila lá nos stores, tá? E eu vou deixar salvo no destaque também. Então é só vocês clicarem que vocês vão conseguir baixar, beleza? Pra finalizar, sobre o marrom café, sobre Iron. Então, o marrom café, ele é o meu castanho escuríssimo. Sempre quando eu vou utilizar ele, como que eu utilizo? Mais ou menos 8 gotas. Vou anotar aqui que depois eu vou tirar foto pra vocês. 8 gotas do marrom café, tá? Pra 2 gotas do vermelho, do 77491. 77491. Por que, Nai? Por que você fala isso? Por que você coloca 2? Porque a minha técnica é de média saturação. O que é média saturação, gente? Voltando, eu coloco uma quantidade legal de pigmento na pele. Então, se eu tô colocando muito preto, eu preciso equilibrar, gente. Esse conhecimento que vocês estão adquirindo agora, dessa atividade eletrônica, salva a vida de vocês. Agora vocês vão entender o porquê que é cinzenta. Nai, eu coloquei vermelho. Nai, eu coloquei laranja. Nai, por que tá acinzentando? O que eu tô errando? Você entendeu por que vocês estão errando? Aonde vocês estão errando? É este conhecimento que vai trazer essa resposta pra vocês. E depois eu utilizo aqui, gente, vou pra concluir, tá? Essa aula, porque vai ter mais aula sobre isso. Então o meu marrom café, ele é um castanho escuríssimo, que eu utilizo em quase todas as minhas sobrancelhas. Depois dele, eu não descarto de forma alguma o castanho escuro da Iron. Por quê? O marrom café, ele é um castanho escuríssimo. O meu castanho escuro, eu vou conseguir trabalhar no fototipo como o meu, numa sobrancelha como a minha, que é uma sobrancelha mais clara. Então, eu preciso ter esse pigmento, eu não posso descartar. Eu vou degradar aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar ele aqui. Peraí. Aqui. Olha como vai ser a nossa aula de amanhã, ó. Eu vou mandar esse material pra vocês hoje, tá? Olha a nossa aula de amanhã, que eu vou ensinar pra vocês. Olha aqui. Sobrancelhas grisalhas. Vocês vão aprender a trabalhar. Ô, Vi, coloca ali pra não sujar, por favor. Por que vocês bugaram? Fala o motivo. Ah, entendi. Gente, deixa eu explicar pra vocês. O marrom café, ele não precisa ser na mesma proporção. Por quê? Aqui, gente, é um pigmento pronto. Entendeu? Ele é um pigmento pronto aqui. Ele já tá pronto. Inclusive, ele é híbrido. Ele se diz híbrido. Mas, como eu falei pra vocês, quando eu degrado esse pigmento, eu vejo um pouquinho mais de vermelho. De preto, perdão. Preto, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco uma gota ou 2 só pra equilibrar. Ele já é pronto, esse daqui. O da Iron, tá? Agora, falando de Jean Black, não. Jean Black, aí eu preciso sim colocar na mesma proporção. Por isso que eu falei pra vocês, gente, deixem que amanhã na aula de cores geradoras eu explico pra vocês, porque aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Entendeu? Bugou mesmo. Porque eu falei, coloca 2 gotas e depois não é híbrido, bugou. Mas é porque esse daqui, da Iron Works, tá? Esse daqui, que eu amo ele de paixão, que eu tô utilizando, ele tem ainda um pouquinho a mais de preto. Vamos supor que ele tem quase 90%, quase ele é equilibrado. 10% a gente equilibra, entendeu? É isso, desculpa, viu? Então vamos lá. Agora eu vou degradar o meu castanho escuro aqui. Eu vou degradar aqui o castanho escuro e o médio pra gente ir pra nossa outra aula, tá bom? Nai, posso usar o Rude e o Timur? Não pode, ó. Se você usar o Rude e o Timur, você vai estar colocando muito preto, porque o Rude ele tem muito preto
E o Timur, aparentemente, gente, ele tem preto. Só que quando a gente vai na nossa tabela de hierarquia de degradação, o que a gente vê? Que o preto inorgânico, ele sai em poucos meses.